Olá a todos, continuamos aí com mais uma videoaula da disciplina de Teoria Geral do Direito, hoje para falar um pouco sobre direito e norma jurídica, a correlação entre os dois, né? Na verdade, a norma jurídica já entra em uns conceitos, né? Vocês foram meus alunos de alguns, né? Não sei todos, mas alguns foram meus alunos de introdução ao estudo do direito e lá nós trabalhamos os vários conceitos da palavra direito. Então, também fiz uma pequena revisão sobre esses vários conceitos da palavra direito. Mas é sempre bom relembrar, é sempre bom, tá? A gente resgatar esses inúmeros conceitos do que é o direito. E, claro, fazer um comparativo com a norma jurídica. O que é norma jurídica, como a norma jurídica se comporta e por que ela é tão importante e por que todo mundo no direito fala em norma jurídica, né? Norma para lá, norma para cá. Tá, mas o que é norma jurídica? Você já se perguntou? Para que serve? Tá? Do que ela se alimenta, onde ela vive, como ela se reproduz? Pois é, na aula de hoje, o meu objetivo é fazer com que vocês entendam o que é a norma jurídica. Tá? Então vamos fazendo alguns conceitos. Direito e norma jurídica. O direito, tá? Vocês já devem ter visto, ele é altamente necessário para regular as relações sociais. É preciso normas, e aí já vem a primeira espécie de normas que nós precisamos, que são as normas de conduta, tá? Normas de organização social. Então a gente precisa viver em sociedade, o homem é um animal social, vocês já devem ter ouvido isso em vários lugares. O homem é um ser social, o homem é um animal social, ele precisa viver em sociedade. Pois bem, assim como ele precisa viver em sociedade, ele também precisa de regras, claro, né? Se não houver regras, se não existirem regras, o homem não consegue ter paz com os demais. É necessário. Isso até vem falando muito com pessoas que pregam que dá para viver sem regras. Não ter regra nenhuma já pode ser classificado como uma regra. Qual é a regra? Não ter regra nenhuma. Então, é necessário se criar normas de conduta. E aí você já se depara com o primeiro tipo de norma, que é a norma de conduta. Qual é o objetivo dela? Organização social, tá? Fazer com que seja possível o homem conviver em paz, obedecendo às regras. E aí, como a gente já falou várias vezes, uma regra, uma punição, tá? E a norma jurídica é o elemento integrante do direito, faz parte do direito. Um dos conceitos do direito é simplesmente o conjunto de normas jurídicas. Então, a norma jurídica não faz parte só do conceito, como também faz parte do direito como um todo, tá? E é aquilo que vai reger a vida do homem em sociedade, aquilo que vai controlar a vida do homem em sociedade. Então, a norma jurídica, ela se encontra ali no campo, no universo, que a gente chama de campo cultural ou campo da cultura. Como assim cultural? Tem alguma coisa a ver com Bumba Boi, com Calypso? Não, não é isso. Quando a gente fala que a norma jurídica está no universo da cultura, esse universo da cultura é classificado como aquilo que foi criado pelo homem, construído pelo homem. Ou seja, ele pega um sistema de valores e ali ele cria algo. Então, isso que ele cria é o que nós chamamos de cultura. Cultura tem vários significados também, né? Então, cultura, nesse sentido que nós estamos falando, vem na questão da criação. Então, a norma vem do universo da criação do homem, tá? A norma jurídica, ela vem do universo da criação do homem e é um veículo de realização, tá, de um determinado valor. Como assim? Vem muito daquela tridimensionalidade do direito de Miguel Reale, um fato, um valor, uma norma. Então, de acordo com o valor que você insere, de acordo com o valor que você dá para uma certa situação, um certo fato, um certo objeto, você vai ter a criação da norma. E sempre você, com a norma, procura realizar a justiça. Qual é o valor jurídico fundamental, tá? A justiça, você fala em direito, vem a ideia de justiça, mas não tem como ter justiça sem ter normas jurídicas, tá? E a norma jurídica, ela pode ser uma norma de conduta, e quando ela é uma norma de conduta, ela tem um objetivo, qual? Regular o comportamento das pessoas, regular o comportamento de certos grupos. E como ela faz isso? Ela faz isso trazendo o que cada um deve fazer, como cada um tem que se comportar, como cada um tem que se apresentar, como cada um tem que
se direcionar, ela faz isso. A norma jurídica, quando ela é vista como uma norma de conduta, existem outros tipos de normas? Sim, existem outros tipos de normas que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a norma jurídica, quando se apresenta como uma norma de conduta, ela vai controlar, dirigir o comportamento humano. E ela é imperativa, ela impõe um dever. Falando imperativa, tem um pouco a ver com o trabalho que eu passei para vocês. Que inclusive nós vamos marcar, já vou logo dizendo aqui de antemão, nesses 5 primeiros minutos dessa aula, que nós vamos, fiquem atentos ao portal, que nós vamos marcar nosso encontro online para debater o trabalho, o texto que eu passei para vocês realizarem uma resenha crítica. Nós vamos debatê-lo, então fiquem atentos, tá? Na data que eu vou colocar no AVA, para que vocês possam fazer, debater o trabalho de vocês, tá? Que também, além do mais, direito é debate também, né? Direito é debate e debater o trabalho é uma forma de conhecimento, de enriquecer o conhecimento. Então, voltando, normas de conduta são aquelas que regulam o comportamento e elas são altamente necessárias para que as pessoas possam ter uma atitude, tá? Então, as normas de condutas, elas vão ter uma função de direção. Direção do quê? Direção, tá? Do comportamento humano. Mas para isso, para ela alcançar esse objetivo, ela tem que ser imperativa. Eu não posso ter uma norma de conduta que não seja imperativa, senão ninguém vai cumprir. Se as leis não fossem obrigatórias, se as leis não tivessem punições, você iria cumprir? Me diga, você cumpriria todas as legislações se elas não fossem obrigatórias, imperativas? Certamente não. Por exemplo, a primeira que eu digo aqui, por que todo ano você se preocupa em ir votar? Você que já é maior de idade, acredito que segundo período de direito, acho que estou lidando com pessoas acima de 18 anos, a maioria. Então, você vai votar por quê? Porque você é obrigado. A lei exige. Você tem que votar, exercer seu direito de cidadão. Alguns vão votar porque realmente querem, acreditam ali no candidato, principalmente em eleições para prefeito, né? Eleições para prefeito, são as próximas que virão. Você acredita no seu candidato, defende, tem um interesse, não estou dizendo que você é interesseiro, mas tem um interesse político por trás, senão não estaria apoiando. Então você vai votar, acorda cedo, vai lá. Mas tem aquela pessoa que só vai votar porque é obrigada. Porque se ela não for, ela vai ter que pagar uma multa, vai ter que justificar. E se ela quiser prestar um concurso público, isso já vai ser um impeditivo. É porque tem que ter a certidão negativa eleitoral, né? Inscrever numa faculdade, enfim. Para várias situações, você tem que ter o raio da certidão negativa eleitoral. Então, você não quer passar por essa punição. Então, você vai lá, mesmo a contragosto, e vota. Mesmo que seja para chegar lá na urna e anular tudo ou votar tudo em branco, você vai porque no nosso país é obrigado a votar, tá? Se fosse facultativo, duvido que todo esse pessoal ia votar. Nada, a maioria nem ia. Muitas pessoas não estão realmente, digamos assim, alienadas da vida política, não querem mais saber, só vão porque realmente é obrigatório. Isso é um exemplo prático de uma imperatividade de uma norma de conduta. Todos têm que votar, todos têm que participar do processo democrático. Os maiores de idade, então, ele vai impor um dever, o voto obrigatório. Tá? Além disso, tem o serviço militar para os homens que completam 18 anos. Não é bem o serviço militar em si, mas o alistamento militar, né? Eu fiz o alistamento, não servi, fui dispensado, mas o alistamento para os homens maiores de 18 anos ainda é obrigatório. Isso são normas de conduta, tá? E o que diferencia a norma jurídica de outras normas éticas, como as normas morais, é o autorizamento, tá? Como assim o autorizamento? Bom, é um elemento essencial. Autoriza que uma pessoa lesada, tá, exija o cumprimento da reparação. Estou autorizado a exigir um cumprimento de uma reparação. Vou dar um exemplo. Sempre gosto de dar exemplo, né? Artigo 186 do Código Civil. O que ele diz? 186, 927 do Código Civil. Eles dizem que todo aquele que causar dano a outrem deve repará-lo. Basicamente isso. Não fiz a transcrição exata dos artigos, mas é mais ou menos isso. Todo aquele que causa dano a outrem deve repará-lo, ainda que moral. Então, digamos que eu fui prejudicado. Essa norma, né,
diz que a pessoa que me prejudicou tem que me reparar, tem que reparar o dano. Eu chego lá e digo, olha, se causou um prejuízo no meu carro, o Código Civil diz que você tem que reparar o problema do meu carro. E aí a pessoa chega e diz, não vou fazer. Então eu vou no judiciário, reúno todas as provas que eu tenho, entro com uma ação de indenização por danos materiais ou até morais, quem sabe. O juiz vai analisar meu caso e vai obrigar a pessoa a pagar. Se aquela pessoa ainda se resistir e não pagar, me resta o quê? Me resta proceder com uma execução, né? Ela vai ser sentenciada, se ela não pagar, vai ter uma execução. Se ela não pagar, vai ser penhorado os bens suficientes para pagar o prejuízo do meu carro. Então vejam que essas normas, elas dão autorização da pessoa que foi lesada, ou seja, sofreu uma violação a um direito, possa entrar na justiça e requerer aquilo que lhe é devido, né? Diferente da norma moral, porque a norma moral, ela causa um constrangimento pessoal, mas não tem força de me obrigar a fazer alguma coisa. A norma, a ética, ela me causa um constrangimento, mas não me obriga a fazer alguma coisa. Já as normas, tá? As normas jurídicas, elas têm a força de obrigar alguém a fazer algo, tá? Por isso que ela é imperativa, porque ela prescreve, ela diz exatamente quais são as condutas e os comportamentos proibidos. Ela diz como você deve se comportar e o que você não deve fazer. Ela tem os dois, tá? E além disso, ela autoriza a pessoa que sofreu uma lesão, que sofreu uma violação, exigir o cumprimento, exigir a reparação deste dano causado, ou ainda a reposição da coisa ao estado anterior. Como assim? Conceito da professora e escritora Maria Helena Diniz. Como assim? São as famosas obrigações de fazer, de entregar objeto, tá? Então, como seria a reposição das coisas ao estado anterior? Seria da seguinte forma: eu faço um contrato de compra e venda com uma pessoa. E eu paguei o dinheiro e a pessoa me entregou o objeto. Só que aí, analisando bem, eu vi que aquele objeto está defeituoso. O que eu faço? Eu vou lá e entrego, devolvo. Olha, vou na loja e digo, olha, você me vendeu um objeto defeituoso. O Código Consumidor diz que eu tenho direito a trocar, abatimento ou conserto. Mas eu quero meu dinheiro de volta, né? Restituição também pode ser uma opção. Restituição, abatimento ou a troca por um aparelho igual. Eu quero a restituição, quero o valor de volta. Isso é uma reposição. As coisas voltam ao estado anterior da compra e venda. O objeto volta para o vendedor e o dinheiro volta para o comprador. Ou seja, as coisas voltam a ser como eram antes. É um exemplo. Ou seja, você pode ter ali a reparação de um dano, a reparação de um ato lesivo, ou você pode ter a restituição ao aspecto anterior. Tudo volta a ser como era antes, né? Tudo volta a ser como era antes. Ok, senhores? Opa, tá aqui. E aí a gente já começa a fazer aqui a nossa clássica divisão das normas. Normas de condutas, vocês já ouviram, já falei várias vezes, e a norma ou normas de organização. Essas normas de organização, elas são mais instrumentais, tá? Mas elas têm uma função. E as normas de conduta, elas são mais disciplinares, também têm uma função. A norma de conduta, como eu já estou falando desde o começo da aula, já estamos com 14 minutos praticamente, já tem um relógio aqui no canto, eu fico olhando, tá? Não se preocupe não. As normas de conduta, elas têm uma finalidade, disciplinar, nós já estávamos falando. Vai dizer exatamente o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Ela te proíbe e te ordena, né? As normas de organização, elas têm uma natureza mais instrumental. Como assim? A função delas, o nome já está dizendo, é organizar como vão funcionar as coisas. A Constituição Federal, ela tem normas de conduta, mas também tem normas de organização. Ela diz mais ou menos como vai ser o processo legislativo, ela diz como se estrutura o Poder Executivo, o Código de Processo Civil, as leis regimentais, as leis de organização estadual. Nós temos uma Constituição no nosso estado, né? Nós falamos do estado do Maranhão, então nós temos uma Constituição do estado que diz como vai ser a estrutura do governo, das secretarias e etc. Quando o governo federal fez o orçamento,
ele mexeu na estrutura do governo, teve aquelas reduções de ministérios, ou seja, são normas, essas normas de organização, são normas que não têm a função de disciplinar a conduta de ninguém, não. Elas vão tratar da organização dentro de um órgão. Ela vai tratar do funcionamento, passo a passo, disciplinar processos, procedimentos, enfim. Por exemplo, o Código de Processo Civil, o nome já está dizendo, são normas de processo, normas de organização. Elas não vão dizer como eu devo me comportar ou que não, elas vão dizer exatamente como o processo vai andar. Quais são os requisitos da petição inicial, quais são os requisitos da contestação, qual é o prazo para apresentar a contestação, qual é o prazo para o juiz, o que acontece quando o juiz faz uma sentença, apelação, recurso, etc. São normas que organizam. Elas disciplinam o processo, elas disciplinam o procedimento. Então, elas têm essa diferença das normas de conduta. Tá? E a norma jurídica, ela tem um dever ser relativo a uma conduta. Tá? Ou uma forma de organização. Então, veja que a norma jurídica pode se apresentar dessas duas formas. Ou um dever ser, e o dever ser é relativo a uma conduta, ou uma forma de organização. Tá? A norma jurídica pode ser enunciada sob a forma de uma ou mais preposições ligadas entre si. Pode ser uma norma, pode ser vários códigos, ou podem ser vários códigos. Eu vou dar um exemplo. Existe uma lei que dá o direito, mas às vezes ela precisa de um decreto. Ou seja, tivemos a Lei Complementar 150 do Empregado Doméstico, de 2015, mas ela tinha certos pontos que teriam que ser regulamentados por outra norma, um decreto. Então, existem no direito essas leis que são leis que necessitam de uma lei ou um decreto regulamentador. Elas dão direito, mas precisa de uma outra lei com a regulamentação. Vou dar um exemplo. A Constituição Federal, ela trata de insalubridade, periculosidade e penosidade. Tem os três na Constituição Federal, mas ela só diz que é direito do trabalhador. Mas ela não diz quais são as atividades insalubres, quais são as atividades perigosas e quais são as atividades penosas. Quem fez isso? A CLT. A CLT disse quais são as atividades insalubres e quais são as atividades perigosas. Só que a CLT, ela quando falou das atividades insalubres, ela não citou quais eram os agentes químicos. O que ela disse? Que isso seria feito através de uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, uma terceira norma. Então, veja que só nesse exemplo que eu citei, nós temos uma Constituição que deu direito, uma CLT que regulamentou e uma norma regulamentadora que regulamentou a CLT. Então, é justamente esse exemplo. Uma norma pode se apresentar de uma forma simples ou com várias proposições, várias outras normas ligadas entre si para funcionar. Tem vários decretos que são por conta de leis e de normas. Tá? Aí, senhores, temos a norma jurídica. O famoso dever ser, ou seja, ordenar que aquilo que está estabelecido na norma deva ser observado de forma efetiva. Enuncia um dever ser de forma objetiva e obrigatória, impondo-se mesmo contra a vontade dos obrigados, ou seja, o poder coercitivo. E, claro, sem alternativa de aplicação no caso da organização. Tá? Então, senhores, a norma jurídica, ela é uma estrutura, tá? Ela é uma estrutura, não é uma só. Ela é uma estrutura que traz um enunciado, por isso que ela é vista como enunciativa, e ela tem uma função, uma forma de organizar ou de conduzir, tá? Segundo o conceito do professor Miguel Reale. Abre aspas, uma estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização de conduta que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória, conceito de Miguel Reale, sobre a norma jurídica. Tá? E aí, senhores, as normas de condutas, que eu já falei, é uma forma de norma, são normas jurídicas que têm como finalidade disciplinar comportamentos e atividades das pessoas e dos grupos em sociedade, e temos também as normas de organização, que são normas jurídicas de natureza instrumental, que têm como objetivo estabelecer a estrutura e o funcionamento de órgãos, bem como disciplinar processos e procedimentos de aplicação de outras normas jurídicas. Então, acho que ficou bem claro, né, essa divisão
de normas de condutas e normas de organização. Creio que ficou bem didático, né? Não ficaram muitas dúvidas com relação a isso. Prosseguindo. Há quem diga que as normas de condutas são as chamadas normas primárias ou normas de primeiro grau. E as normas instrumentais seriam as normas secundárias ou de segundo grau. Então, isso faz bem sentido como eu vou te explicar, né? Vai fazer mais sentido agora quando eu for te explicar. Código Civil, Código de Processo Civil. O Código Civil diz no artigo 186 e no artigo 927 que qualquer um que causar dano a outra pessoa está obrigado a reparar. Isso eu falei isso várias vezes. Beleza. Isso é uma norma primária. Ela me diz uma conduta. Ela me diz o que eu devo fazer. Ótimo. Mas como eu devo fazer? Como? Eu chego lá, bato na porta da pessoa, eu jogo o Código Civil na cabeça da pessoa e a pessoa obedece? Não. E é aí que entra as normas secundárias, as normas de segundo grau. Elas vão dizer, bom, você vai precisar fazer isso aqui. Elas vão dizer, você vai precisar ir no juizado especial, fazer uma reclamação. Se a causa for muito grande, você tem que ir na justiça comum, constituir um advogado. Você vai ter que pagar as custas ou pedir justiça gratuita. Você vai ter que peticionar, juntar tais documentos. Existem os requisitos da sua petição inicial. Você vai peticionar, vai cair por sorteio em uma das varas cíveis, se não for juizado. Se for juizado, é por região. Essa vara civil, o juiz vai pegar o processo, vai despachar, vai fazer a citação e intimação da parte contrária, ela vai ter prazo para se defender, para oferecer sua contestação, ela vai oferecer a contestação, aí vai começar o prazo, vai se marcar a primeira audiência de conciliação, se não tiver, vai se marcar a audiência de instrução. Veja que tudo isso que eu estou narrando para vocês é o procedimento, é o processo. Ele vem depois, ele vem de forma secundária. Primeiro vem o direito material, que é a norma primária. Depois vem o direito processual. O Código Civil, ele é um direito material. O Código Penal, por exemplo, vamos para outro exemplo, artigo 121, matar alguém. Pena, tanto. Não sei a pena decorada, me perdoe. Certo, beleza. Fulano matou alguém, e agora? Como é que eu vou fazer para prender fulano? Eu tenho que fazer fulano passar por um processo. É um crime doloso contra a vida? Sim. Vai para o tribunal do júri. E aí vai ter a defesa prévia, que é a defesa preliminar, o Ministério Público oferece a denúncia, os procedimentos totalmente diferenciados. Então, vejam, as normas de direito primário são aquelas que dizem exatamente a conduta. E as normas secundárias ou normas instrumentais são aquelas que vão dizer, e agora, como vai ser feito? Ou seja, não adianta a lei dizer que quem causou prejuízo a outra pessoa é obrigado a reparar, se ela não me der uma opção de como fazer isso. Como eu falei antes, eu não vou chegar e jogar o código na cabeça da pessoa e ela vai cumprir. Não é assim que funciona. Infelizmente. Por isso que existe o judiciário e por isso que existem as normas instrumentais secundárias que vão dizer exatamente como eu devo fazer para que meu direito, as minhas normas de condutas sejam, digamos assim, sejam defendidas, sejam aplicadas. Então, senhores, vamos estudar as funções da norma jurídica. Ela pode ser classificada quanto à sua imperatividade. E elas podem ser normas congentes ou também conhecida como normas de ordem pública. Essas normas congentes ou normas de ordem pública, elas são absolutas. Elas são imperativas de forma absoluta. Elas ordenam ou proíbem algo de modo absoluto. As partes não são moduladas, não são modificadas, não podem alterar. É cumprir ou cumprir. Cumpra ou sofra as consequências. Quando as normas são assim, nós dizemos que são normas congentes, são normas de ordem pública. O direito do trabalho tem normas de ordem pública, o direito penal tem normas de ordem pública, o direito processual penal tem muitas normas de ordem pública. Então, são normas que você cumpre, tá? Tem que cumprir. Elas geralmente proíbem ou ordenam alguma coisa. E elas não têm a facilidade de serem modificadas pelas partes. Temos as normas dispositivas. Deixa eu sair um pouco aqui da tela para não ficar tão poluído aí a tela de vocês, né? As normas dispositivas são normas de imperatividade relativa.
Não ordena nem proíbe, mas permite uma ação, uma abstenção. Por exemplo, artigo 797 do Código Civil 2002. No seguro de vida para o caso de morte é lícito estipular-se um prazo de carência. Ou seja, há uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Tá? Aí continua. Durante qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Então veja aí que temos aí permite uma ação ou permite uma abstenção. Tá? Ou supre em declaração de vontade não existente. Outro exemplo, artigo 287 do Código Civil, 2002, salvo disposição em contrário, na cessão de crédito, abrange todos os seus acessórios. Ou seja, há uma possibilidade de você modificar. Tá? São normas que permitem que as partes possam colocar coisas a mais, salvo disposição em contrário, salvo acordado, salvo outra determinação, ou seja, há uma possibilidade. Não é aquela imperativa absoluta que a lei diz exatamente aquilo que você tem que fazer e você tem que fazer. Não, aqui não. Ela te dá uma possibilidade, tá? E aí nós temos também, quanto ao autorizamento, tá? Quanto ao autorizamento, as normas jurídicas podem ser classificadas da seguinte forma. Normas mais que perfeitas. Como assim, normas mais que perfeitas? Quando violadas, autoriza a aplicação de duas sanções. Tá? São normas mais que perfeitas. Quando elas forem violadas, elas autorizam a nulidade do ato praticado, ou seja, o ato praticado é cancelado, é nulo, e aí tudo volta a ser como era antes, e temos a aplicação da pena a quem violou a norma jurídica, seja de uma imposição da multa ou até uma prisão, né, um cerceamento do meu direito à liberdade. Temos as normas perfeitas. Quando elas são violadas, essas normas autorizam a declaração de nulidade do ato ou sua nulidade. Não autoriza a aplicação da pena, mas eu posso declarar nulo ou anulável um ato jurídico, mas não tem uma penalidade. Tá? Não tem uma penalidade. Normas menos que perfeitas. Quando elas são violadas, autoriza a aplicação de pena a quem desrespeitou, mas não a nulidade do ato. O ato continua sendo mantido. A pessoa paga uma multa, sofre uma penalidade, mas o ato continua sendo mantido. Tá? O ato permanece. Não é nulo. E normas imperfeitas. A violação não acarreta qualquer consequência jurídica. Por exemplo, dívida de jogo. Artigo 814. Esse exemplo é muito interessante, preste atenção. Vou até sair da tela para você olhar para o exemplo e não para mim. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Então, ou seja, a dívida de jogo, ela não é uma obrigação legal. Se o cara não pagar, não vai ter problema nenhum, tá? Agora, se eu pagar a dívida de jogo, eu não posso ser cobrado por ela. Sabe, são aquelas leis, é aquele momento do direito que a gente senta, pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas existem normas como essas, que são imperfeitas. Se eu não cumprir, não vai ter nenhum tipo de penalidade. Mas se eu cumprir, vai ter que ser reconhecido o meu cumprimento. Um exemplo é o artigo 814 do Código Civil e as tais dívidas de jogo. Tá? Dívidas de jogo. Bom, a norma jurídica ela tem uma estrutura. Ela apresenta uma estrutura. Tá? Ela tem uma lógica, uma proposição hipotética, na qual se prevê um fato e um efeito. Fato-consequência. O efeito nós chamamos de F. A consequência nós chamamos de S. Tá? Aí vem uma frase famosa do jurista Miguel Reale. Se F é, deve ser C. Ou seja, se o fato existe, deve ter a consequência. Tá? Então, temos aí dois elementos da norma jurídica. O fato tipo, tá? Do alemão Tatbestand, ou Fatspich, italiano, e o dispositivo ou preceito, tá?
disposizione ou Rechtswort do alemão ou disposizione do italiano, tá? E juntando os dois eu posso dizer que se ocorrer um fato ou uma conduta que tenha uma consequência e que haja uma previsão na norma jurídica, eu tenho que aplicar a norma jurídica àquela consequência. Visão de Kelsen, tá? Então, para Kelsen, se ocorrer um fato jurídico ou uma conduta que corresponda a uma previsão, algo que estava previsto legalmente na norma jurídica, a consequência ali prevista deve ser aplicada àquele que descumpriu a prescrição normativa, visão do querido amigo Hans Kelsen. Então, senhores, eu posso afirmar que a norma jurídica é dotada de uma estrutura peculiar, que representa determinada situação, objetiva ou hipotética, a qual estão ligadas certas consequências práticas, ou seja, os efeitos. Temos um fato, temos um efeito. E se esses efeitos têm alguma sanção na norma, essas sanções serão aplicadas. Temos aqui também um conceito de Eros Roberto Grau, ou Eros Grau, que já foi ministro. A norma jurídica prescreve os efeitos enunciados na estatuição ou injunção em relação à situação objetiva que prevê possa vir a se verificar, ou possa vir a acontecer, né? Desde que ela se verifique. Por isso é dotada de caráter logicamente hipotético. Enuncia uma hipótese que produz consequências jurídicas. O caráter formal das proposições jurídicas é expresso na conexão entre a hipótese e a consequência. O que Eros Grau quer dizer? Que a norma, ela prevê uma situação hipotética, tá? Ela não nasce de um fato. Ela tem que anteceder o fato. Essa que é a verdade. Por exemplo, matar alguém, não tem penalidade nenhuma, então cria a lei para ter a penalidade. Não pode, porque aí a pessoa vai ter cometido o crime antes da lei. Então, eu não posso criar uma lei e penalizar um crime que ocorreu antes. Eu tenho que já ter a lei antes do crime acontecer. Por isso que a lei, ela é hipotética. Veja a visão do Eros Grau aqui. A lei, ela é hipotética. Ela deve ser hipotética. Ela tem que ser o que nós chamamos de abstrata. Ela tem que ser o que nós chamamos de abstrata, tá? Ela tem que se aplicar aí para situações que ainda vão ocorrer. Ou seja, ela estipula uma situação hipotética. A norma, ela é criada para uma situação hipotética. Ocorrendo a situação, a aplicação da norma. Ocorrendo a situação, a aplicação da penalidade. Então, por isso que a gente diz que a norma é abstrata. Por quê? Porque ela não surge de um caso concreto, de um caso que ocorreu. Não estou dizendo que casos concretos, fatos, não vão inspirar normas. Inspiram. Claro que inspiram a criação de normas. Temos a Lei Maria da Penha, que foi inspirada por conta de uma situação de violência contra a Maria da Penha. E aí se criou a Lei da Maria da Penha. Mas vejam que foi uma situação que inspirou a criação de uma norma. Mas essa norma Maria da Penha, ela é abstrata, ela está lá. Se a pessoa cometer alguma coisa descrita nessa norma hipotética, eu aplico a consequência. Por que a norma é assim, abstrata? Simples. A norma jurídica ela se apresenta de forma hipotética e abstrata, justamente para eu conseguir aplicar em qualquer caso que venha a acontecer futuramente, que haja previsão legal, tá? Eu não posso ter tribunal de exceção nem lei de exceção no Brasil, que são leis criadas somente para certas situações. Não, eu tenho que ter normas jurídicas abstratas que prevêem um fato típico de forma genérica. Se o fato ocorrer de forma particular, aplico aquela lei genérica. Assim eu consigo fazer com que todos estejam, né, todos respondam pelo direito. Todos vão responder pelo direito. Eu vou ter ali a aplicação da norma. Se eu pensar desse tipo, eu consigo pegar uma pessoa que cometeu aquele fato tipo. Que é o fato tipo? É o fato previsto na norma. E eu consigo aplicar a sanção da norma sobre aquela pessoa, graças a essa característica abstrata que a norma jurídica tem. Tá? E aí, senhores, na norma de conduta há uma alternativa. Ou eu vou cumprir, ou eu vou violar. Né? A norma jurídica determina certa situação. Ou eu cumpro,
ou eu violo. Só tem essas duas opções. Se eu cumprir, tranquilo. Se eu violar, vou sofrer uma sanção, tá? Isso é a liberdade da pessoa de cumprir ou descumprir uma norma jurídica. Eu sou livre. Se eu quiser, por exemplo, matar alguém, eu posso. Não devo, mas posso. Pego uma faca, vou ali, escolho alguém e tchoc, faço. A lei me impediu? Não. A lei não segurou minha mão para eu não fazer. Ela não serve para isso. Mas eu vou sofrer as sanções. Eu vou sofrer as consequências. Eu não matei alguém? Eu poderia não ter matado, mas matei. O que eu vou fazer? Sofrer as penalidades. Agora eu vou sofrer as penalidades, né? Eu vou ser processado, vou ser julgado, vou ser condenado, vou ser preso, vou ter minha liberdade tirada. Sempre vai haver uma opção. A lei sempre dá uma opção. E a opção mais clássica é ou cumpre ou assuma as consequências. Cumpra ou assuma as consequências. E aí, senhores, na norma jurídica, além da estrutura lógica formal, há a integração de aspectos fáticos e valorativos, ou seja, aspectos axiológicos, tá? Na norma jurídica, esses três fatores se integram e se correlacionam: fato, valor e norma. Já falei para vocês. Teoria tridimensional do direito, tá? E o direito pode se apresentar como a interação justamente do fato, valor e norma, que é a teoria do tridimensionalismo do direito de Miguel Reale, tá? E aí, senhores, nas normas jurídicas de organização, não tem juízo hipotético, não tem penalidade. Elas não são iguais à norma de conduta que um fato, um valor, uma norma. Um fato, uma consequência. Se F existe, fato deve ser C, a consequência existe. Aqui não. Na norma de organização, nas normas jurídicas de organização, não há condutas, não há ordens, há processos e procedimentos. Geralmente não há penalidades, como no direito material, como nas normas de conduta. Aqui é como deve ser feito, como deve ser cumprido, tá? Então, o modelo se F deve ser C, apenas se consigo aplicar nas normas de comportamento social. Apenas consigo aplicar nas normas de conduta, tá? Outros tipos de normas, como, por exemplo, as normas de organização, tá? Que são aquelas direcionadas para os órgãos administrativos, estados, municípios, federação, etc., tá? Elas não têm essa história se F deve ser C. Isso aqui é para normas de conduta, normas que tratam o convívio, tá? Social. E aí, senhores, vou destacar alguns exemplos de normas de organização. Vou sair aqui para poder citar os exemplos para vocês, mostrando só o slide, fica mais claro. Brasília é capital federal, artigo 18, parágrafo 1º, Constituição Federal. São bens da União os que atualmente lhe pertencem e que lhes vierem a ser atribuídos, artigo 26, 1º. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação, artigo 22, tá? Inciso 2º da Constituição Federal. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, artigo 2º do Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte, artigo 6º do Código Civil. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado, artigo 40 do Código Civil. Percebam, senhores, que nesses exemplos, tá? O que nós temos nesses exemplos aqui? Deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesses exemplos, nós temos aquilo que chamamos de prescrição de um dever de objetivo, ou seja, uma determinação como algo deve ser feito, tá? Não tem ali uma penalidade. Você não viu consequências, tá? Como no Código Penal, matar alguém, pena de tanto a tanto. Todo aquele que causar dano a outro é obrigado a restituí-lo. No direito do trabalho tem umas verbas rescisórias. O empregado que quiser romper o contrato de trabalho deve avisar o aviso prévio, o empregador também. Então vejam que, diferente das normas de conduta, essas normas de organização, elas vão prescrever como deve ser determinado, como algo deve ser feito,
tá? Ocorrendo o fato previsto, como pode resultar a consequência? Isso não acontece na norma de organização, tá? Nas normas jurídicas de organização, não se verifica um juízo hipotético, tá? É só algo que deve ser cumprido, entendeu? É só algo que deva ser cumprido. Não temos aí um juízo hipotético na norma de organização, como tem na norma de conduta, tá? Então, o conteúdo da norma jurídica, ele vem através de uma proposição e relações, ou seja, ele vem dando ali o que deve ser feito, como deve ser feito e etc. Se houver alguma penalidade, essa penalidade vai ser na esfera administrativa, talvez até por outra lei, tá? Uma multa, uma obrigação do Estado se reestruturar, mas é como deve ser feito. É como o processo deve seguir. Ela não regulamenta a conduta, ela trata de organizar o judiciário. A norma jurídica enuncia um dever ser de forma objetiva e obrigatória, tá? E o direito tem validade e deve ser aplicado independentemente da vontade da pessoa que sofre a norma jurídica, que nós chamamos de obrigado, tá? E temos a norma de organização, que ela não segue esse padrão de se F é, deve ser S, né? Entendido, turma? Bom, é assim que se apresenta a estrutura das normas jurídicas, tanto as de conduta como as de organização, tá? Espero ter sido o mais objetivo possível, tentei ser o mais claro possível para que vocês possam absorver o conteúdo com bastante exemplo, mas caso exista alguma dúvida que ficou com relação ao direito e à norma jurídica, às normas de conduta, às normas de organização, vocês podem mandar mensagem dentro do sistema. Eu também deixo o chat ligado, apesar do chat do Florence, quando você sai e volta, as conversas são zeradas, mas as mensagens que vocês podem mandar para mim, vocês devem mandar essas mensagens. Ali você clica no balãozinho e manda a mensagem direto para o professor, ali fica gravado toda a conversa e eu posso retirar as dúvidas de vocês. Lembrando mais uma vez aqui no final desta aula, atentem para o AVA, que eu vou colocar o horário e o link do nosso encontro online para a gente discutir mais sobre a disciplina, termos o próximo assunto da nossa aula e também falar um pouco sobre o trabalho que eu falei com vocês, né? Vai ser o trabalho. O prazo já se encerrou, né? O prazo do trabalho se encerrou. Na verdade, se não me engano, encerra hoje às 23h59. Cuidado, não é meia-noite. Meia-noite já vai ser dia 18. As atividades encerram hoje às 23h59. Então, corra lá, faça, que já é o primeiro TDE e depois nós vamos ter o segundo, terceiro e a nossa avaliação. Tranquilo? Então, espero ter sido claro e objetivo. A gente se vê até a nossa próxima aula.